Grande classificação do Botafogo para a etapa de semifinais da Copa Libertadores de América, meus amigos, depois de décadas, né? Décadas e décadas e décadas, o Botafogo está nas semifinais da Copa Libertadores. Depois de um jogo muito difícil para o Glorioso, jogo em que o São Paulo conseguiu tirar forças, sabe lá de onde, né? No segundo tempo para encaixotar o Botafogo em boa parte do tempo no seu campo de defesa. Então todo aquele jogo de intensidade do Botafogo não durou mais do que os seus primeiros 45 minutos, em que de fato o Glorioso jogou muita bola, teve chances, chegou a fazer um gol, né? Teve outras chances, evidentemente, alguns jogadores ali atuando muito bem, Almada sendo o cérebro dessa equipe no meio de campo, né? Outros jogadores também muito acima da média, o trio da frente também, todos os jogadores do trio da frente muito bem. Então o Botafogo realmente mandou muito bem no primeiro tempo e o São Paulo também não deixou de jogar, né? Mas eu acho que houve ali um equilíbrio com certa superioridade, perto de um equilíbrio, mas uma certa superioridade da equipe do Botafogo. No segundo tempo foi diferente. Notadamente após as substituições do Zubedia, que fez uma leitura muito boa do jogo. São Paulo volta para o segundo tempo melhor, São Paulo encurrala o Botafogo, ali notadamente no segundo defesa em boa parte do tempo. É muito interessante porque esse time do Botafogo sabe jogar no contragolpe, mas estava com dificuldade para fazer essa saída, fazer essa transição para o contragolpe. O coração, gente, o coração, isso entra em campo, né? O coração, a alma, a garra, a tradição entra em campo. Parece que tudo isso se apossou do São Paulo no segundo tempo e as coisas começaram a funcionar. Ao mesmo tempo, podemos dizer que tudo isso existe para o Botafogo, mas o fato do Glorioso estar muito tempo longe das grandes conquistas, né? Evidentemente que dinamita um pouco toda essa grandeza de um clube que é gigante, que tem uma torcida fantástica, maravilhosa, que merece a glória, mas que infelizmente tende a sentir muito mais nessas situações como uma equipe como a do São Paulo, que recentemente conquistou aí, há pouco tempo aí, um título do contexto das competições da Conmebol, uma sul-americana, né? Então o que acontece na verdade é que o segundo tempo o São Paulo mandou no jogo, foi melhor do que o Botafogo, fez assim um jogo realmente muito protagonista, foi uma equipe preponderante nos aspectos defensivos, nos aspectos ofensivos e nas transições para o campo de ataque, também para o campo de defesa. Alan Franco, monstro, jogou muita bola. Ali os volantes do São Paulo também foram melhores do que os volantes do Botafogo. Isso explica muito o que aconteceu no segundo tempo. Né? De tal sorte que o São Paulo, que já havia perdido um pênalti, inclusive com o Lucas, né? Perdeu uma chance muito grande ali, muito boa de fazer o gol de empate, né? O São Paulo consegue chegar já aos 35 minutos do segundo tempo ao gol de empate com um cruzamento perfeito, né? Do André Silva, né? Porque o Wellington, todas as vezes que foi lá, não soube cruzar, porque ele não sabe cruzar, né? Precisou de um jogador, um atacante, segundo atacante, barra centroavante, ir para a linha de fundo e fazer um cruzamento para que ele fosse perfeito e encontrasse a cabeça do Calheri. Então o São Paulo consegue empatar, o São Paulo consegue na pressão, teve aquela confusão que infelizmente foi, na minha opinião, ruim para o São Paulo, né? E aí o São Paulo pede um pouco não pede essa consistência, mas pede as ações, pede na verdade a leitura do que estava fazendo de tão correto ali para conseguir dinamitar as forças do Botafogo. E aí, gente, o que acontece é que a gente vai para as cobranças de pênalti, né? Nas cobranças de pênalti é curioso, né? Porque o Calheri, ele é um jogador importantíssimo, né? Vital para o São Paulo, e é curioso como os pênaltis são cruéis, né? Ele faz de tudo para tirar do bom goleiro John, que já era bom jogador para pegar pênalti também, quando estava no Santos, né? E ele tira demais, a bola bate na trave. A segunda bola na trave que, infelizmente, o São Paulo, né, tem em cobrança de pênalti, né? Na partida. Essa situação ficou complicada porque o Botafogo estava acertando absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo, e aí ficava complicado demais para o São Paulo, que eu era obrigado também a acertar todas as suas cobranças posteriores. Eis que, né, numa das últimas cobranças, o Botafogo não consegue fazer. Não consegue fazer com o Massal, né? Perde a chance, o São Paulo volta a ficar vivo na competição e ali podia perfeitamente, enfim, vencer nas cobranças de pênalti. O Luciano vai para a cobrança e aí já deixa o sinal de que talvez as coisas não estavam tão boas assim, né? A cobrança dele passa por debaixo do John. Por muito pouco o John não pega a cobrança do jogador do Luciano. O Lucas antes disso também quase pede, né? Quase o John pede. Então havia uma sinalização de que as coisas não estavam muito boas, né? Mas o Lucas fez, o Luciano também fez, né? O Luciano também conseguiu fazer, né? Mas aí, gente, veio um menino para cobrar pênalti, que é o Nestor, né? Antes disso teve um menino, um pequeno gênio, o Almada, né, que fez a cobrança, foi a melhor de todas, né? Com muita frieza, né? E depois veio um menino, um pouco maior do que o Almada, né? Mas bem menino, né? Que cobrou que nem criança, né? Cobrou que nem criança. É claramente, gente, que não dá para responsabilizar o jogador numa cobrança por perder uma penalidade. Mas, poxa, o cara é profissional. Como é que o cara dá um chute daquele?
Como é que o cara telegrafa daquele jeito? Ele precisa entender, eu estou numa disputa que pode levar minha equipe à semifinal da Libertadores de América, então tem que caprichar, tem que estudar. Meu amigo, desloca. Faz uma cobrança de segurança no meio de campo, no meio do gol. Faz uma cobrança um pouco mais para o alto, meia altura, mas de qualquer maneira, prefira a cobrança de segurança do que uma cobrança ridícula daquela. Porque ele corre para a bola, dando toda a pista para o João de que ele ia bater naquele canto. É a maneira como ele vira o corpo, e aí ele chuta, aparentemente o chute dele sequer pega na parte ali, lateral do peito do pé, né? Parece pegar no calcanhar, na parte lateral do calcanhar. É ridículo, gente. É ridículo. Então o que acontece é o seguinte, o jogador, numa cobrança de pênalti, ele pode perfeitamente errar, tá tudo muito bem, mas o cara não pode forçar o erro. É um profissional que ganha para fazer esse tipo de coisa, como é que faz isso naquele momento? Não dá para culpar o jogador pelo São Paulo ter sido eliminado. Mas, poxa vida, não dá também para tirar um pouco da responsabilidade do Nestor nesse caso, né? Não tem como. E aí não tinha como, né? Aí, da última cobrança, né, enfim, o jogador do Botafogo foi lá e guardou, né? Matias foi lá e guardou porque tinha que guardar. Uma hora tinha que acontecer, né? O São Paulo teve chances e não conseguiu se aproveitar. Teve chance em cobrança de pênalti durante o jogo e não fez, né? Teve uma chance de ficar vivo com o gol do Cagliari. E aí teve a confusão. Teve chance depois do Caleri perder o gol, né? Com a bola desperdiçada ali na cobrança de pênalti pelo Massal. Aí vem o Nestor e faz aquilo, gente. Aí é demais. Aí realmente é muito complicado. Então São Paulo sai dessa Libertadores, curiosamente, depois de fazer uma grande partida no segundo tempo, né? Então o que a gente viu do São Paulo no segundo tempo foi algo que sinalizava que o São Paulo poderia ir muito longe nessa competição. Né? Por quê? Porque a despeito de todos os problemas que a equipe ainda tem, a equipe mostrou uma capacidade de reação, uma luta, um brio, que foi assim algo muito ligado à grandeza do São Paulo. Né? Então, nesse sentido aí, lamentável a saída do tricolor da competição. Lamentável mesmo, do ponto de vista do Botafogo, contudo. Eu preciso dizer. Não tem como, gente, não elogiar. A despeito do segundo tempo que não foi bom. Né? O Botafogo, nos 180 minutos, jogou muita bola. Né? E, assim, no primeiro tempo, lá no Engenhão, era para ter feito os 3 gols. No segundo tempo, o São Paulo iguala, também por uma boa leitura do Zubedias sobre o que estava acontecendo. O São Paulo iguala, o São Paulo chega até no final a ter melhores ações do que o Botafogo naquela partida lá que aconteceu no Engenhão de Dentro. Agora, né? Se nós considerarmos o que foi sobretudo o primeiro tempo daquela partida, né? O primeiro tempo do Botafogo hoje, né, que também, de certa forma, foi muito bem, a gente pode falar que o Botafogo mereceu essa classificação, né? E é um prêmio à organização que o Botafogo tem implementado no clube, é um prêmio ali à torcida do Glorioso, que merece demais essa classificação. Eu, de certa forma, preciso falar para vocês, eu fico muito decepcionado, né, pensando no sofrimento do torcedor do São Paulo, das torcedoras também do São Paulo. Ao mesmo tempo, não tem como, gente, não tem como também não ficar feliz pelo Botafogo. Eu fico, né? Eu sei que vocês talvez não entendam isso, né? Vocês não conseguem entender como é que um cara fala que ficou chateado e ficou feliz ao mesmo tempo. É porque eu não sou um torcedor, né, raiz como vocês são. E eu não sei se isso aí é bom ou ruim para mim, tá? Não tô fazendo um julgamento de valor, não. Mas eu não sou, eu sou diferente. Como analista, eu consigo realmente torcer para o trabalho, né? Então eu vi um trabalho muito legal no São Paulo, fruto sobretudo de esforços bem mais individuais, né? Apesar de que também a diretoria acertou ultimamente, fazendo boas contratações, isso também precisa ser dito. Agora, o Botafogo também vem acertando muito, né? Vem fazendo um trabalho muito bom, tem contratado jogadores, né? Tem feito um trabalho sensacional com a sua comissão técnica, né? Enfim, e também merece essa classificação. Então, parabéns aí ao Botafogo por essa ida à semifinal, é fantástica, é sensacional, né? E é muito merecido também por parte do Botafogo. Lamento pelo São Paulo, mas ao mesmo tempo, parabenizo o Botafogo por essa classificação e, sinceramente, confesso para vocês que também fico contente por ela. É isso. É isso.